Olá, meus queridos amigos, eu sou o Fábio Gomes, o seu jornalista do bem, aqui do Crônica do Jornaleiro. Um dos principais objetivos aqui do Crônicas é usar a força da imprensa e o poder do jornalismo para trazer assuntos realmente relevantes para a sociedade. E é por isso que a entrevistada de hoje é a ativista, psicóloga e rapper Jennifer Farias. Tô cansada de ter paciência com falta de inteligência. Gente olhando a aparência e na maior indecência esquecendo a essência. Venho te falar a verdade, preconceito tem em toda parte. Tô cansada de ter que provar que querer ser ouvida não é validade. Tem direito de trabalhar, estudar, cantar e pode pá. Onde eu quiser estar vai ser o meu lugar. Minha capacidade não tem o que te provar, Parem de duvidar, comparar, julgar. Onde eu quiser estar vai ser o meu lugar. Eu me aceito, só falta você se aceitar, Sinto muito em te dizer, eu não vou me esconder. Não vou deixar de viver por causa de você. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jennifer, eu tenho 29 anos. Eu nasci e cresci, na verdade no Guarujá, num bairro chamado Santa Cruz dos Navegantes, mais conhecido também como Pouca Farinha. E morei lá até meus 22 anos, morei na Rua G, na Rua M também. E saí de lá, para poder morar em São Vicente, e depois eu fui morar em Praia Grande. A partir desse ano eu estou morando em Praia Grande por uma questão de acessibilidade, porque lá é um bairro que para você ter acesso a Santos é pela barca, ou você tem que dar uma volta por uma estrada, e aí, por questões de acessibilidade, estou eu morando em Praia Grande, mas minha família, praticamente, a maior parte dela está morando lá. Meus irmãos, minha mãe, meus amigos de infância, E é isso. Jennifer, aos 5 anos de idade, devido às sequelas da poliomielite, você se tornou uma criança com deficiência. Quais os planejamentos sociais que a sua família teve que adotar para poder se adaptar a essa nova realidade? Olha, eu acredito que eu fico imaginando, na verdade, que, em 1997, foi isso, gente? Meus pais, eu nasci, meus pais eram bem novos, eles eram adolescentes quando eu nasci. E aí, depois de 5 anos, eu me tornei pessoa com deficiência do nada, Então, fiquei doente, aí a minha perna do nada começou a não funcionar mais, fiquei um tempo internada. Eu acredito que para os meus pais, assim, minha avó na época também, eu acredito que, acho que ficou muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas, talvez medo, não sei, receio, porque como que é tratada a questão da deficiência na TV, geralmente é um drama, Nunca é uma coisa naturalizada. Então, acredito que os pais, eles, quando eles têm a notícia que o filho será uma pessoa com deficiência, acredito eu, principalmente se tratando do contexto que a gente vivia, da classe social, uma periferia, uma favela, morei em palafita. Eu acredito que eles fizeram o que estava no alcance deles e o que eles achavam que era correto, que é a reabilitação. Então eles me levaram na Casa da Esperança, fiz reabilitação, me levaram em vários médicos. E a minha mãe, eu lembro que os avós, meus avós, os pais dela, vieram do Nordeste, tanto do meu pai quanto da minha mãe.
E esse povo do Nordeste, eles são muito... passaram por muitas coisas, né? Então eles são muito... vambora, né? Eles são arretados. E eu lembro que minha mãe, quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, que eu tinha dores no braço pra andar, ela falava, vambora, né? Ela dava esse empurrão. Minha mãe nunca teve essa coisa da, não vai fazer nada, meu Deus, você não consegue, fica aqui. Não, minha mãe nunca teve isso. Acho que a única vez que ela teve uma coisa assim, meio de proteção, assim, foi quando a mulher de Juvenal, né, que foi meu mestre de capoeira, eu tinha uns 9 anos, ela chegou em mim na escola, viu eu ali sentada na escada, quietinha, isolada, ela chegou em mim e falou assim, que você não faz capoeira? Vamos lá fazer capoeira? E eu falei assim, eu não consigo, né, como é que eu vou fazer capoeira? E aí ela fez uma pergunta que ecoa até hoje, acho que isso mudou minha vida, né? Ela falou assim, quem disse que você não consegue? Aí eu fiquei pensando e penso até hoje, tudo que se refere a conseguir ou não, capacidade, eu penso, quem disse que eu não consigo, quem tem que dizer sou eu, né? Não o outro. E aí ela foi falar com a minha mãe pra pedir autorização da minha mãe pra que eu fizesse capoeira. Mas antes dela falar com a minha mãe, eu fui falar com a minha mãe. Minha mãe falou assim, mas você pode se machucar, não sei o quê. E aí ela foi falar com a minha mãe deixou e acho que mudou minha vida, assim, ter feito capoeira. Acho que fez parte da construção dos meus valores hoje em dia, né? E eu acho que é isso, acho que os pais, eles vão fazer aquilo que está dentro da possibilidade de visão de mundo deles, né? Ao ingressar no ambiente escolar, quais os primeiros obstáculos que você encontrou? Bom, na escola, um dos primeiros obstáculos é que eu tenho uma deficiência física. Até então, sequela de poliomielite. E eu lembro que eles me colocaram numa sala de, tipo, classe especial, de pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, que têm um ritmo diferente da maioria. Nada a ver com o meu caso, né? Eles tentaram e eles viram que eu terminava o negócio antes, que não é a questão mental, a minha questão não era aprendizagem, era uma deficiência física, acessibilidade. E aí depois eu voltei para a sala comum e depois, acho que no segundo ano, na segunda série, começou os bullings. E os bullings, eles eram muito pesados, muito complicados. E como eu era uma criança quietinha, né, abaixava a cabeça, às vezes não sabia como lidar com a zoação, às vezes eu ria, ficava, né, que a gente na psicologia chama de formação reativa, quando você tem uma reação diferente do que você tá sentindo. Às vezes eu chorava, mas eu tentava não demonstrar para eles parar de mexer comigo, mas não adiantava. Eu lembro de uma cena que o menino entrou me imitando, eles me imitavam um jeito de eu andar, me chamavam de pedala Robinho, perna de elástico, perninha. Quando eu usei aparelho ortopédico era perna de pau, enfim. Algumas vezes eu ia para casa e alguns iam me imitando andar na rua. E aí teve uma cena que o menino entrou na sala me imitando e aí todo mundo riu, a sala inteira, inclusive a professora, assustador. E então eu percebia que existia, na maior parte das vezes, um não saber lidar. Acho que alguns professores não sabiam lidar, não sabiam conversar, parar, não tinha isso, né? Então, alguns percebiam e tentavam intervir de alguma forma, assim, mas, enfim, na maior parte das vezes, não. Jennifer, nos seus primeiros anos frequentando escola, existia algum tipo de comunicação coletiva para maior sociabilização para alunos com deficiência? Olha, que eu saiba, não tinha nenhuma... eu não sei, né, se eles fizeram isso, mas não tinha nenhuma comunicação coletiva em relação a eu ter deficiência. Não, que eu saiba, não. Tá? Porque o bullying, ele foi até quase o ensino médio. Quando chegou no ensino médio, era a exclusão.
Só que quando eu entrei na capoeira com 9 anos, eu me sentia mais confiante. Ai, se alguém, né, ficar me xingando, eu vou falar com meu mestre, mesmo que a capoeira não tinha essa conotação de bater, de brigar, é muito pelo contrário, era realmente era um estilo de vida, né? A capoeira tinha toda uma questão, era vinculado, né, à igreja, então nós falávamos muito de Deus, muito de perdão, muito de valores e de não usar drogas. Então é um resgate, a capoeira foi um resgate para muitas pessoas ali naquele momento, de não ir por esse caminho, né? Nossa, aqui a gente vive no meio de um turbilhão de um monte de coisa negativa, não vá por esse caminho, vá por esse. Mas eu me senti essa confiança, eu faço parte de um grupo, alguém pode me proteger, então foi parando um pouco o bullying agressivo, o bullying de xingamento, o bullying de zoação, mais direto, ficou uma coisa mais exclusão, né? Então eu acredito que não, inclusive acho que foi na 8ª série ou foi no primeiro ano, não me lembro, a minha sala era no primeiro ano, no primeiro andar, e eu tinha que subir a escada, era bem difícil, e aí tinha que descer a escada, e como é que ia descer a escada com livro, e aí sempre tinha uma amiga, alguém que também sofria bullying e andava comigo, era um ou outro que andava comigo, eu não fazia parte de um grupo, eu tinha muita dificuldade de falar em público, porque fui muito zoada, então foi um processo bem difícil o bullying, eu tinha vontade de morrer, sabe? Eu não pensava em me matar, mas eu tinha vontade de morrer. E um segredo, eu bolava muita aula. Minha mãe não sabia disso tudo, bom, mãe? Mas eu falava que ia pra escola, ia pra casa da minha avó, e na minha avó eu falava que não tinha aula. Porque eu não queria viver aquilo. Aquilo me atrapalhava. Nem tanto que minhas notas na escola, no primeiro ano, 9, 10, 9, 10. Segundo em diante, é 5, é 6. É uma coisa desgraçada. Porque eu não conseguia me concentrar. Era todos os dias um inferno. E como eu era muito quietinha, eu acredito que isso não dava um alarde, né? Eu era muito quietinha, meio que sofria sozinha. No intervalo eu não saía pra socializar, não conseguia. Então foi bem complicado. Jennifer Farias, conte-nos um pouco a sua história no ambiente acadêmico. Eu fui estudar numa faculdade, fui fazer psicologia, porque fui bolsista. Eu acho que é importante deixar isso bem claro, porque por conta dessa oportunidade de bolsa 100%, eu pude ter o privilégio de ter estudado numa das melhores universidades do Brasil, vamos dizer assim. E eu acredito que a instituição que eu estudei, ela é muito acolhedora, os professores são muito acolhedores, é uma instituição acolhedora. Eu não senti bullying, eu não senti... Acho que, na verdade, eu senti ao contrário, né? Um cuidado muito grande. Então, no mundo acadêmico, quando eu fui para a faculdade, a dificuldade era comigo. Eu percebia que eu sentava perto da porta, eu não queria ser vista. Se eu fosse apresentar um trabalho, minha mão tremia ali, eu era muito tímida, eu parecia um bicho do mato. Depois de tudo que aconteceu na escola, eu fiquei muito, né, com muita dificuldade. E aí, eu fui fazer terapia, e anos de terapia me ajudou muito a trabalhar a minha timidez. Eu descobri na terapia que eu sentava perto da porta para não ter que andar a sala inteira e ser vista andando, que isso me remetia à escola, que eu andava até, sentava lá no fundo, que era a mesa, né? Teve uma época que era a mesa, você vai sentar ali, eles que escolhiam onde que a gente ia sentar. E esse processo de andar a sala toda, todo mundo ria, todo mundo zoava. Então, eu vou dizer todo mundo, porque a maioria, tá? Não vou falar que todos os alunos que estudaram comigo tinha um ou outro que andava comigo, tinha um outro sim que me acolhia. Mas na escola isso, na faculdade não tinha isso. Até porque na faculdade a gente pensa que são adultos, né? São pessoas que já são mais maduras.
E aí eu acredito que eu mesma tinha um movimento de exclusão, de me ficar no cantinho ali. Então eu fiz algumas amizades no segundo ano. Eu fui fazer amizade no segundo ano com o pessoal da faculdade. São minhas amigas até hoje. E fui no terceiro, e no quarto, e no quinto, e fui melhorando isso, né? A comunicação, me sentindo mais à vontade, mais acolhida. Então, no mundo acadêmico foi muito legal. Até o meu TCC, que foi sobre deficiência, foi bem interessante, foi bem legal a pesquisa. O capacitismo é um assunto ainda desconhecido por uma parte da população. Explique-nos, de maneira mais objetiva, um pouco sobre o tema. Então, capacitismo. Eu passei por capacitismo praticamente a vida inteira e não sabia nomear. E quando eu falava para as pessoas, as pessoas me olham diferente, as pessoas, elas acabam te subestimando, né? Elas acham que você não é capaz de fazer as coisas. Você anda na rua, todo mundo se intromete no teu corpo, tipo, nossa, o que aconteceu com você? Foi acidente? O que aconteceu? Que sua perna é assim? Você nunca viu a pessoa na rua, ela te para na fila do banco, né? Eu falo até isso numa música. E te aborda dessa forma. Ou também te aborda, tipo assim, vem pra minha igreja que Deus vai te curar, né? Então, existe vários exemplos para explicar o capacitismo, mas basicamente o capacitismo, ele é a discriminação em relação às pessoas com deficiência. Então, é velado e às vezes é nítido, né? Tanto um ambiente que não é acessível, é um ambiente que não pensou na existência dessa pessoa, como também numa abordagem dessa forma, na rua, ou acharem que a pessoa não é capaz de entrar num relacionamento e falar, nossa, o seu marido é um anjo que caiu do céu aí, como se você não fosse desejada, como se você não tivesse vida sexual. Então, tem vários estereótipos que giram em torno da pessoa com deficiência, que geralmente é vítima, herói, e aí, quando essa pessoa, ela tenta viver a sua vida seguindo os seus desejos, objetivos, nossa, você é um exemplo de inspiração, e enfim, então, anteriormente a esse discurso, viu ela como coitada, como, né, que pena, né, tristeza, e aí a pessoa, tá tudo bem, tô vivendo aí, e aí coloca ela como exemplo de inspiração. Então, basicamente gira em torno da discriminação, de forma ativa e de forma passiva, onde nem a própria pessoa tá percebendo, mas acaba fazendo. E às vezes tem as pessoas com deficiência que fazem o capacitismo sem perceber também, sem saber de toda a história da pessoa com deficiência no mundo, né? O que eu não posso esquecer é da eugenia, né? Que aconteceu o nazismo, aí matou mais de 200 mil pessoas com deficiência, esterilizou um monte, porque é achar que esse corpo é inferior mesmo. E aí a gente ainda vive numa sociedade que quer que a gente suma da visão, da vista, né, dessas pessoas, sendo que a deficiência é uma condição humana, né, mas a sociedade não vê dessa forma, a sociedade vê como uma doença, vê como uma tragédia, como algo que acontece com o outro. E é importante falar, eu sempre falo assim, gente, a maioria das pessoas vão ser pessoas com deficiência em algum momento da vida, porque mesmo que você chegue aos 90 anos e tenha o histórico de atleta, aos 90 anos você não vai andar da mesma forma, você não vai ouvir da mesma forma, enxergar da mesma forma. Existem uma série de doenças que podem se tornar deficiência, acidente automobilístico, tem muitas possibilidades de você se tornar em algum momento uma pessoa com deficiência e tudo bem. E tudo bem, a questão é que por questões de doenças, de vírus, de acidente, as pessoas acabam ficando com deficiência no decorrer da vida, né? Antes, novos, crianças, ou nascem, e tudo bem.
A gente precisa entender que isso é uma condição humana, isso não é castigo, isso não é uma coisa que, meu Deus, a pessoa tá sofrendo. A deficiência é uma coisa muito subjetiva, cada um vai vivenciar ela de uma forma. Mas é lógico que se você cresce num ambiente que tá todo mundo apontando o dedo pra você e falando, meu Deus, que horror, ai, às vezes eu esqueço que eu tenho deficiência. Eu lembro quando eu tô na rua e que ficam me olhando que parece que eu sou um ET. Aí eu lembro, tô me olhando porque eu tenho deficiência, entendi. Mas, gente, não dá pra generalizar que todo mundo que tem deficiência é triste, que todo mundo que tem deficiência precisa de ajuda. Eu acredito que a gente precisa entender que cada pessoa reage com isso de uma forma. E cadê a referência das pessoas com deficiência aí na mídia? Onde é que tá? Cadê essas pessoas que estão escondidas? Só aparecem no humor ou aparecem no drama. Elas não aparecem como um personagem de uma novela que tá vivendo sua vida e o drama não é a deficiência, é só uma característica. Não tem isso, né? Vivemos uma sociedade padrão aí, onde só algumas pessoas podem viver. A eugenia acontece ainda, né? Esse pensamento higienista, principalmente no mercado de trabalho. Jennifer, em qual momento o rap entrou na sua vida? Olha, o rap eu escuto desde criança, porque aonde eu morei é funk, rap o tempo todo. E lá os barracos, casas, é tudo, né, tudo pertinho, então o som estronda na nossa cabeça do que o vizinho tá escutando. Eu sempre gostei de dança de rua. Minha mãe e meu pai dançavam Miami e eu via eles dançando e eu achava o máximo. E aí depois eu comecei a ver muito clipe de black, aí eu fui me entretendo ali no rap. Eu acho que me ajudou bastante. Acho que o rap hoje, né, me ajuda bastante a fazer essa catarse, né, vamos dizer assim, a desabafar, né, porque às vezes você vai seguindo ali a sua vida e vê um monte de coisa errada, e como é que se desabafa? A arte. Então, o rap surgiu na minha vida, na minha infância, logicamente Racionais tá aí presente, né, porque, gente, Racionais tá na boca do povo aí, em 1900 e bolinha, era o Racionais que eu ouvia, e aí eu fui crescendo e fui pro black, fui pra dança, né, e depois, hoje em dia, eu retornei mais pro rap, né, pra ouvir mais. Qual a importância da arte para se discutir a inclusão de pessoas com deficiência? Olha, em relação à arte, eu acho que se eu tivesse dinheiro para bancar tudo que eu penso sobre colocar as pessoas com deficiência na arte, nossa, já teria feito filme, série. Eu faço um documentário com a ajuda do Brian Ferreira e fiz um clipe colocando um monte de pessoa com deficiência no clipe, que ele vai ser lançado em dezembro. Mas eu acho que as pessoas com deficiência, elas precisam aparecer em todos os possíveis, na TV, em tudo quanto é lugar, elas têm que estar, porque nós existimos, somos milhões de pessoas no Brasil. Onde que estão essas pessoas? É que nem eu falei, só aparece no drama ou no humor, a gente tem que aparecer enquanto pessoas, né? Somos pessoas com uma característica. Eu sempre ficava pensando, putz, o palco não é meu lugar, quando eu era mais nova, né? E hoje eu penso, o palco não foi o lugar da pessoa com deficiência. Até quando eu vou para os eventos não tem acessibilidade, né? Lógico, eles não pensam sobre isso. Mas o palco foi para as pessoas com deficiência quando era para o humor, ou quando era por uma questão de circo de horrores, né, na década de 50, né, o palco aí era tipo um zoológico, vamos olhar o diferente. Tem todo um porquê psicológico, eu não vou dar palestra aqui, né, mas tem um porquê aí de tudo isso. Então, acho que a arte, ela é importante para que nós vamos olhando corpos diferentes e vamos naturalizando isso e percebendo a função da sociedade nessa inclusão. Então, quanto mais eu percebo que tem pessoas
diversas no mundo, eu percebo que se eu for construir um prédio, eu preciso pensar nessas variados tipos de pessoas, né? E não é só rampa. Num hospital, num restaurante, como é que faz quando a pessoa que só se comunica em Libras vai para um hospital, que é uma coisa que ela precisa falar que ela tá sentindo dor na onde, de que forma, e não tem nenhum intérprete para atender. Então a arte ela vem para naturalizar, olha, é isso. E assim, só para finalizar sobre a arte, eu acho que eu tenho uma responsabilidade. Eu não vou falar só disso, não vou falar só sobre deficiência no rap, mas eu pretendo falar sobre isso porque ninguém fala. E quando ninguém fala, a gente tá invisível. Então eu prefiro começar com 3 tapas na cara mesmo e falar sobre isso. Estamos aqui, existimos, olha, vamos conversar sobre isso. Mas eu pretendo fazer músicas falando de amor, de desigualdade, de morar na palafita, que foi uma vivência minha, da negligência hospitalar. Tô fazendo um rap sobre isso e tem tantas problemáticas pra gente falar. A questão da deficiência é um direito meu e eu quero falar, né? No setor do entretenimento, existe um grupo de humoristas que fazem piadas de pessoas com deficiência. Dentro dos seus conceitos, esse tipo de humor deve ser aceito e compreendido ou deve ser reprovado? Como eu disse, cada pessoa com deficiência vivencia sua deficiência de uma forma. Depende de como a família foi lidando com aquilo, como ela foi introjetando essa vivência na escola, se fez terapia, se não fez. Essas barreiras sociais, depende de como ela enfrentou ou não essas barreiras da sociedade. E que nem eu falo, às vezes, o problema não é nem a deficiência, é como a sociedade lida com isso. Porque a gente às vezes já se adaptou ao nosso corpo. Mas aí você fica o tempo todo sendo bombardeado de barreiras, né? Então, a questão dos humoristas, eu acho que é um assunto muito complicado, que tem que ser discutido, que tem que ser conversado. Qual é o limite disso? Se tem algum limite, alguns falam, mas liberdade de expressão, outros falam, então, mas e aí, então a gente pode falar de qualquer coisa? Podemos falar de violência? Então, é uma coisa que eu me questiono qual é a função, né, de oprimir o oprimido. Eu me questiono qual é a função. Eu já vi piadas, eu não consumo muito, mas fui dar uma pesquisada, eu vi umas piadas que não me machuca, mas pode machucar o outro. Então, é subjetividade, é uma coisa muito complexa. Mas eu vi algumas bizarras, assim, falei, gente do céu, pra que isso? Qual é o sentido, qual é a função? E quem é que consome, né? Quem é que vai pagar reais pra ir num lugar que o cara só faz piada preconceituosa, enfim? Quem é que é uma fuga da realidade? Eu menosprezando o corpo do outro, eu me sinto superior, eu inflo meu ego? São perguntas, questionamentos que ficam aí. Quem consome isso? Qual é a função disso na nossa sociedade? Qual é a função? É fugir da realidade? Enfim, existem pesquisas aí bem interessantes que eu achei falando que a pessoa que consome isso, ela não vai mudar por causa de várias, piadas sobre isso. Ela vai fazer se ela já é dela. Ela vai ir lá fazer algo, fora do ambiente, fora do campo da arte, uma coisa, é engraçado, uma coisa é a pessoa falar lá no show sobre tal coisa, mas se ela falar lá no bar é crime, algumas coisas. Podemos chamar a polícia mas quem é que consome isso? Fica aí a pergunta. Jennifer Farias, o que está faltando para que as políticas públicas para pessoas com deficiência sejam aplicadas de maneira mais satisfatória? Políticas públicas para as pessoas com deficiência, eu acredito que o Brasil ele tem muita coisa legal no papel. Agora, se tá botando em prática, aí já é outros 500. E aí a gente tem que falar sobre fiscalização do Estado e fiscalização da população.
E se a população não sabe dos seus direitos, aí complicou, né? Aí fica bem complicado, porque o Estado, ele fiscaliza mais ou menos, entendeu? Mas nós temos, né, a LBI, que é uma referência aí, e temos a Convenção da ONU, né, que foi muito importante para a luta das pessoas com deficiência. Mas eu acredito que estamos longe de as coisas estarem na prática. No papel tá lá, mas e a prática? Ainda tá engatinhando. E assim, né, estamos em um retrocesso de algumas coisas. Não se enganem num marketing de Libras aí, olha, vamos colocar uma pessoa que fala em Libras aqui, vamos abraçar esse público. E aí, na hora da prática, retrocede, quer esconder, quer higienizar, né? Isso é um marketing, né, da caridade. Olha, as pessoas com deficiência não precisam ser ajudadas, elas precisam que seus direitos sejam garantidos, tá bom? Gente, é isso, desculpa falar demais, um beijo para todos vocês, fiquem ligados que em dezembro eu vou lançar um clipe que vai dar o que falar, mas o importante é começar, gente. Vambora, tá bom? Um beijo! Passando aqui para agradecer o Fábio, né, que tem um canal no YouTube chamado Crônicas de um Jornaleiro. Ele é jornalista e ele fez uma entrevista comigo ontem, foi sensacional. Minha vontade de falar sobre capacitismo na música. Eu agradeço demais o espaço e a tua entrevista foi sensacional. Obrigada. Muito obrigado pela entrevista, Jennifer. O seu conhecimento é de extrema relevância para a sociedade, já que o tema capacitismo é desconhecido por uma boa parte da população. Eu sou o Fábio Gomes, o seu jornalista do bem, aqui do Crônicas, um Jornaleiro.